Bom dia, você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Estamos a poucos dias para a virada de um ano que foi marcado por muitos milagres. Hoje, no nosso culto, tivemos tantos testemunhos de tantos feitos extraordinários que o nosso Deus realizou ali na nossa comunidade, nas nossas famílias, na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia e na igreja de um modo geral. E a Ele toda honra, glória e louvor. E a nós o desafio de continuarmos crendo e aguardando e acompanhando os feitos extraordinários do nosso Deus. Também podemos acompanhar isso no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tanto na vida de Cornélio, na vida da sua família. Todo o capítulo 10 vai falar sobre a vida e a família desse homem, e também na vida de Pedro, que foi conduzido de forma sobrenatural pelo Senhor até a família e até a casa de Cornélio, onde ele pôde se converter. E nós temos aqui relatos extraordinários da ação poderosa de um Deus que quer alcançar muito mais que uma família. Ele também deseja alcançar povos, nações, e isso tudo está descrito no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Cornélio, um centurião, estava estabelecido em Cesareia, cidade cujo nome homenageava César Augusto. Um centurião era um oficial do exército romano, responsável por 100 soldados. Cornélio era bom para o povo judeu e, apesar de ser um gentil, adorava a Deus. Já vimos aqui que Deus está visitando a vida desse homem e toda a sua família, um homem influente, um homem de posição importante e que, pela graça do Senhor, foi alcançado por ele, porque era um homem que orava, jejuava e dava esmolas. E em suas orações contínuas a Deus, Deus o ouviu e também o alcançou. Dessa forma, Deus também vai alcançar a vida de Pedro para enviá-lo até a casa e a família de Cornélio. O texto vai nos dizer, a partir do versículo 9, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão,
Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Deus, de forma sobrenatural, alcança Pedro e o envia à casa de Cornélio. E no versículo 34 desse capítulo, então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ao final desse capítulo, no versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Por meio da apresentação do Evangelho feita por Pedro, Cornélio tornou-se um seguidor de Jesus Cristo. Pedro batizou Cornélio e também toda a família juntamente com ele. Ele se tornou o primeiro gentio convertido e a conversão desse centurião marcou o início da atividade missionária entre os gentios. É um relato extraordinário que fala sobre vários milagres que Deus operou, porque havia um preconceito radical, entre judeus e gentios. Os judeus se referiam aos gentios como cães, considerando-os impuros e agindo como se nada tivessem a ver com eles. Nenhum judeu ortodoxo entraria na casa de um gentio, muito menos se sentaria à sua mesa para comer. A visão de Pedro convenceu de que, assim como não há carne de animal pura ou impura, nenhum ser humano deveria ser considerado limpo ou imundo. Por meio da revelação de Deus, Pedro reconheceu que Jesus Cristo havia morrido por todos os povos. Muito além do preconceito, Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para todos os povos, raças e nações. Jesus veio para alargar todas as fronteiras e ser Senhor de todos, judeus e gentios. Que grande graça do nosso Deus, derramado sobre nossas vidas como testemunho vivo, diante de tudo que estamos lendo, de tudo que estamos encontrando no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Essa é, pois, a reflexão de hoje, uma reflexão desafiadora para nós também, continuarmos pregando o Evangelho a todos os povos, até os confins da terra, e entendendo que o nosso Deus é o Deus que vai além das fronteiras da nossa visão, muitas vezes limitada. E que Deus, então, nos ajude a perceber que o Evangelho tem que continuar sendo pregado, testemunhado até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão e o testemunho de hoje para abençoar todos os povos, em nome de Jesus. Amém.